hoje a Sheila Maldão está com a responsabilidade desse show. Ela, como o nome aqui agora, não estava olhando por ela. Ela já fez a oração, mas vamos abrir o pessoal lá também. Eterno Elohim, eterno Deus, somos gratos porque tu cuidas de nós como dissemos até agora. Tu tens um cuidado muito grande por cada um de nós, porque tu nos separaste, nos chamaste para te servir. E aqui estamos para te servir. Aqui está o pregador dessa manhã, estará trazendo esse show. Tu possas, como eu mesmo disse ainda agora, falar a nós através dele. Nós choramos, abençoe, abençoe, e cala os nossos corações. Nós choramos, gratos, em nome do Senhor Yeshua Mashiach. Amém. Shabbat Shalom. Amados, como é bom estar aqui convosco. Sábado retrasado estive em um congresso, uma oportunidade dentro da nossa área de formação, da enfermagem, e foi muito bom estar lá. Mas, irmãos, é como se a gente tivesse um peixinho fora d'água, né? Você está naquele lugar, mas você só está vendo, só está participando, porque não é o nosso mundo. Nosso mundo está juntinho do povo de Hashem. Mas é bom salutar para a mente, né? É bom para a gente ver coisas novas, lançamentos novos. Então, sempre precisamos também nos atualizar dentro da nossa área. Bom, nesta manhã, eu estava orando e lendo a palavra, e a Parashá de Sabia, ela nos chama, nos chama atenção a colocar-se de pé e fazer a escolha certa. Porque se a gente fizer a escolha errada, o Senhor já está ensinando praticamente aqui no finalzinho do livro de Devarim. Ele já está repetindo várias situações que ele falou desde as outras partes, para a gente ficar ligado. Porque aqui é um momento, como já foi lido nos meus versos, o povo vai ser lançado em outras nações. E o que aconteceu? Fizemos a semelhança. E o Senhor não sabia? Sabia. Então o que ele prepara aqui? Ele deixa esse alerta, porque essa palavra, como ele bem disse aqui, é para os daquele tempo e para os de hoje. Este vaso já estava ali, irmãos. Chamada ao retorno já estava ali. Já estava nos alertando. Por isso que temos que estudar a lei do Senhor, para poder entendermos os planos de Hashem com a entrada também da graça, que também já estava revelada. E hoje nós vivemos um mundo, uma comunidade que diz ser do Senhor, mas ainda está despreparada. Precisa entender que sem lei, sem a instrução, vai ser impossível fazer a escolha certa. A gente vai escorregar na casca de banana, permite a expressão. A gente vai acabar caindo no meio do caminho. A gente vai acabar tomando decisões erradas por falta de conhecimento. O Senhor disse, eu estava internada em maio, e o Senhor falou para mim no livro de, se eu não me engano, não sei se foi a Geu Zacarias, estou lembrando agora, que o povo sentirá fome de pão, porque o pão será retirado da terra. De que pão que ele está falando? Palavra. Vai ser retirado. E as pessoas vão procurar e não vão encontrar. Então, a palavra que ele diz, no hospital, lendo essa palavra, Senhor, e é verdade. Quem tiver com ela escrita no coração,
como Hashem fala aqui, nessa porção, eu a escreverei no teu coração. Se você deixar ela ser escrita no seu coração, ainda que chegue um dia que a gente não tenha ela em mãos, escrita, ela já estará onde? Escrita no coração. Então essa porção, ela nos diz hoje para a gente estar de pé. Esteja de pé diante do vosso Deus. E ele está dizendo o quê? Todo mundo. Tribos, anciãos, oficiais, homens de Israel, meninos, mulheres, estrangeiros. Estrangeiro que é aquele que não é ali, nasceu propriamente dito em Israel. E ele fala que está no nosso arraial. Todo estrangeiro está enxertado na oliveira, está com o povo. Isso é falando para todos nós. Não existe uma separação. Para que entrem aonde? Na aliança. Entre na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo. Estamos lendo Devarim 29, 10 a 13. E teu Deus faz contigo, para que hoje, hoje lá, hoje, estabeleça por seu povo, e ele seja por Deus como te tem prometido. Então, irmão, não é de qualquer maneira, não é o que eu acho. Hoje a gente vê muito achismo, né? Muita visão, muito eu quero assim, eu entendo assim, eu acho assim. Não é assim. Isso está nos chamando para o que ele nos tem prometido e jurou a quem? Abraão, Isaac e Jacó. Ele fez uma promessa e ele está cumprindo essa promessa. E nós temos que estar dentro dessa promessa para que ele nos veja como povo. Continuando, como foi falado aqui, 29 e 14, a destilagem começou ali. Quando nós lemos em Jeremias, se você quiser abrir amém, 31, Jeremias 31, versículos 31 e 33. Olha o que ele nos diz. Eis aí vem dias, diz o Senhor. Vem dias. Ele está nos alertando. Aí ele fala que eu vou firmar uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Mas não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Lembra lá da prisão do faraó? Porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposadas, eu me casei e vocês anularam essa aliança que eu fiz com vocês. Diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Então, a gente não pode viver uma dicotomia. Nós temos que ser um só corpo, um só espírito, uma só fé. Nós temos que falar a mesma língua. Nós temos que viver os propósitos do Eterno, a ordem do Eterno, não a visão da Beth Shalom, não o pensamento da Sheila, nem da visão A, B ou C. Nós temos que estar nesse caminho que ele nos fala no final, que nos leva à vida. Então, para entrar no caminho da vida, nós vamos percorrer caminhos muito estreitos, caminhos que nos separam, caminho que as pessoas se afastam de nós, que as pessoas dizem que a gente é doido, que a gente é, como é que chama? Não é nada de igreja, não, outra palavra que eu ia dizer, né? Fanático. As pessoas ficam aqui de fanático. E a gente acha que já ouvi pessoas dizer, só vocês são certos? Até isso a gente ouve. Ah, não, vocês são seita. Então são vários adjetivos que vão nos dando. Por quê? Porque nós escolhemos
escolhemos entrar pelo caminho que Rachem chamou, de obediência a essa palavra, de obediência a esses mandamentos. Então, o versículo 15 de Devarim 19 diz: vê aqui, vês aqui, está dizendo para nós, hoje te tenho proposto a vida e o bem, mas também a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus e que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, seus estatutos, juízos ou regras, a mesma palavra, para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Isso aqui, olha, eu estou te ordenando e estou te propondo. Ele fala, ele ordena, ele propõe onde? O que você quer? Você quer a vida? Você quer a morte? Eu estou botando diante de você. É como eu estivesse assim apresentando, né, um trabalho para alguém, ó, tem esse caminho, mas por isso aqui você será mais próspero, vamos dizer assim. E então, lá em Atos 2, versículo 38 a 39, você vê Pedro dizendo assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua para a remissão dos vossos pecados. Por que nós somos batizados? Para nós termos uma nova consciência. O batismo, ele nos mostra que aquela velha cheia lá atrás, cheia de ensinamentos, de famílias, de amigos, de vida, tudo que nós coletamos no decorrer da nossa vida e assumimos, que são coisas que Rachem não aprova, que esse é o momento que ele chama, ao se converter, arrependei-vos. Porque não adianta, sim, é o seu. Porque não adianta você, eu aceito uma Yeshua, momento de aceitação, eu quero essa palavra, mas realmente uma conversão com arrependimento das obras ruins, das coisas que a gente já falou, que a gente já fez, que a gente entende que não é bom, porém passa, né? Já fiz, já errou, vai passando. Mas olha como Deus é misericordioso, que Ele diz: então se arrependa. Irmãos, muitas pessoas hoje continuam presas a opressões porque não fizeram esse corte. Quando a gente vive preso ao passado, ao pecado, tudo que cometemos e não nos arrependemos, nós estamos presos ao acusador, porque ele vai chegar lá diante de Deus. Nós estamos sempre diante do tribunal. O acusador está aqui, Yeshua está lá, ele está lá para advogar, como nós ouvimos ontem, é o agricultor, ele está arando a terra, ele está nos ajudando, mas o acusador está dizendo: não, pode não, porque fulano ainda está naquele pecado lá que não foi confessado. Irmãos, o mundo espiritual é terrível. O mundo espiritual não é que nós imaginamos, nesse mundinho que a gente esconde o erro para debaixo do tapete, que a gente compra, que a gente paga, que a gente faz um monte de bobagens. Não é não. É tudo ao olho nu, do nada passa despercebido. Por isso a importância de você selar ao momento que você se converteu. Eu já disse aqui, mas para os irmãos que ainda não sabem, eu me converti cedo. Eu já estava na escola e tinha cultos lá na minha escola, não sabia, mas era na direção batista, e na hora do lanche convidaram a gente para um culto no refeitório. Era um lugar lá em cima que tinha reuniões. E aí, eu aceitava Yeshua. Eu aceitei Yeshua várias vezes. Então, isso acontece. As pessoas aceitarem Jesus por emoção. Porque você está naquele momento ali, e aí aquela palavra vem, aquele louvor, né? Aí te envolve. Aí você, eu quero. Mas quando você sai dali, parece que você não esqueceu.
fazer bagunça com meus colegas. Eu era novinha, eu tinha 15 anos mais ou menos. Então, é aquela coisa, você aceitou, mas você não teve um ato de arrependimento, não procurou uma congregação para você realmente aprender, porque é isso que a gente vive hoje, né? Tudo está muito no plano emocional. E as pessoas estão sem fundamentos, elas estão sem estrutura para vencer um inimigo que parece que estão botando ele assim escondidinho. Ah, não fala dele não, deixa ele lá escondidinho, senão ninguém quer Yeshua. Gente, não vai ter Yeshua dessa forma. Não tem pecadinho e pecadão, entendeu? Tudo é pecado, tem níveis de pecado. Então aí naquele tempo, quando a minha mãe, que não sei por que cargas d'água, minha mãe andava pelo espiritismo, não sei explicar, nós fomos para a igreja batista. E aí eu entrei, irmãos, é real. O inimigo tapou meus ouvidos. Eu não ouvi o que o meu pastor falava. E aquilo me intrigou. Eu fiquei assim dentro de mim, por quê? Eu não ouço, eu sou surda. Então meu ouvido fez assim, pum. Então você já aprende, primeira lição: Satanás não tem poder de me dominar. Aprende, primeira lição. Se você disser eu não vou mais, eu não quero mais, ele tem que dar um passo para trás. Aprenda isso. Eu não sabia nada, nem que era um diabo que estava me perturbando. Mas eu disse, eu ouço, por que eu não vou ouvir? Eu quero ouvir. Meu ouvido, tudo aquele demônio que estava aqui no meu ouvido, tudo. Mas ele não para de trabalhar. Ele continua. Ele viu que você tomou uma decisão porque Hashem já determinou isso. Então quem manda no nosso corpo, na nossa vida, somos nós. Aqui e espiritualmente. Então eu peco e erro porque eu quero. Então tem muita gente dizendo, o diabo é o diabo. Não, o diabo não. Somos nós. Que fizemos a escolha errada. E demos a oportunidade de ele trabalhar contra nós. Isso é a verdadeira razão de muitas pessoas estarem opressas, de muitas pessoas estarem presas em enfermidades da alma, da mente, que geram doenças que levam para a morte. Irmãos, tudo isso é uma caminhada. Pecado após pecado. Até para orar, já diz Paulo, para o apóstolo, para a gente não impor a mão que precipitadamente. Porque não podemos nos envolver emocionalmente. Nós temos que ser racionais. Temos que ser racionais. Porque eu vou orar por todo mundo. Peraí, a gente pode até orar. Mas aquela oração que você vai impor a mão, só se vai mudar. Porque nós aprendemos aqui na palavra, e quando o sacerdote bota a mão na cabeça de alguém, eu sou participante de quê? Do pecado dele. Aí você recebe para você, porque é passado pelas mãos, recebe sobre você toda uma carga ruim daquela pessoa, você se tornou participante do pecado dela. Então a gente tem que ter o quê? Sabedoria. Temos que ter conhecimento que é da palavra. E não sermos emocionais. Temos que ser racionais, conhecedores da palavra, para agir da forma certa, como Hashem nos ordena. Então aqui, o batismo, ele faz esse selo, remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Rua, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos que estão longe, isto é para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Deus está te chamando, Ele está falando, vem minha filha, vem estar na tua raiz bíblica judaica, vem para mim, não importa se não foi uma condenação, às vezes você está lá, nós estávamos lá como batista, e o Senhor começou a falar e mover aquela água dentro de você. Irmãos, era tão engraçado. Quando Deus falou comigo, cobrir a cabeça, não era qualquer verbo, não era qualquer um.
tinha que ter franja na ponta. Eu não entendia lá por quê. Eu dizia assim, não sei, mas isso tudo bem, beleza? Mas tem que ter uma franja na ponta. Eu entendia lá que eles fizeram os tease, não entendia nada. Mas ele falava. Aí quando eu comecei lendo, buscando, porque você tem que buscar, irmão. É o fogo que vai te consumindo dentro de você, e você vai ter um ardor, e aí você quer mergulhar naquele conhecimento. Mas, cara, aqui está escrito. Mas ele se encara na minha cabeça. Aí depois você vai aprendendo, né? Que tem a cobertura do homem, e tem a cobertura da mulher, e tem tudo o contexto, a vestimenta. O Senhor nos ensina tudo, irmãos. Tudo. Mas você tem que mergulhar. As águas profundas, como foi falado hoje aqui, sobre a raiz. A raiz ela é lá embaixo. Ela vai buscar sempre lá embaixo para te dar, estrutura, para você crescer. Você não tem como crescer no raso, irmão. É o que nós estamos vendo hoje. As pessoas estão no raso. Aí quando você fala, vem lá com aquele papo de lei. Está pecando já, sem saber por quê. Nos reconhece. Aí diz que é do Senhor. Aí vira a esquina, comete vários pecados. E aí o Senhor diz, no dia de amanhã, tu sabe se estará vivo? São várias situações, irmãos. Então aqui, essa é uma promessa que Hashem fez. Vós sois os filhos profetas. De que profecia está falando? Desde lá de Moshe, Abraão, Moshe, Isaac, e vai, está tudo baseado em quem? Em Moshe, nos profetas e em Yeshua. Nós estamos estruturados nele. Não tem outro, não pode ser outra coisa. Porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Ninguém, irmãos. Então ele me chama o quê? Atos 2:39. Arrependei-vos. Nós temos que nos arrepender para que nós entremos nessa promessa, na descendência que foi abençoada. Já lá no versículo 29, Deuteronômio 29, versículo 22, ele nos diz assim, olha que coisa interessante. Eu vou até ler aqui no hebraico, porque ela dá um entendimento ainda melhor. 29, 22, quando a próxima geração, seus filhos, seus sucessores, seus estrangeiros, já chegar a uma terra distante e virem, olha só, pragas desta terra e as doenças que Adonai fez adoecer, e que a terra toda se transformou em enxofre ardente e sal, a ponto de não ser semeada, nem produzir colheitas ou relva, como a destruição de Sidom, Moraia e demais, de Tisboim, subvertidos por Adonai em fúria. Todas as nações perguntarão, por que Adonai fez isso a esta terra? Qual é o significado de tamanha demonstração de fúria? As pessoas começam a questionar. As pessoas responderão, isso ocorreu pelo fato de eles terem abandonado a aliança de Adonai. Não é assim que a gente olha hoje? Quando você olha as terras que estão à nossa volta, no nosso mapa mundi, toda a terra isolada, irmão, e não sai daquilo. Isso é maldição. Tudo seca, tem nada. Você vê a população, o povo dessas áreas, sofrem. Acho que eles nascem naquilo, morrem naquilo, e não sabem o que é ter uma vida plena. Não sabem o que é uma terra verde. Não sabem o que é ver vida, árvores frutíferas, porque tudo é tudo morto. Aí você vê por quê? Quebraram a aliança com Deus. O Senhor já está dizendo aqui, mas porque Deus é ruim? Não. Deus nunca foi ruim. Ele avisou, se vocês deixarem a aliança, vocês serão amaldiçoados. Nós estamos num momento muito crítico no Brasil. Porque esse governo é um governo que rejeita
coisas de Hashem. Porém, o povo está lutando, orando, clamando, buscando. Tem um coração em Hashem. Esperamos que ele seja vencedor. Esperamos que, como muitos reis foram ruins no tempo do povo, o rei que hoje não está sendo bom possa ser substituído por alguém que venha trazer coisas boas. E que a gente não venha viver a escassez que hoje, né, você vê as pessoas trazendo um desespero total, né? A escassez com muitas nações, com muitas crianças, com muitos anciãos têm vivido em outras terras. Então, Hashem visita a terra com maldição. E eles vão perguntar e ele vai dizer: vocês abandonaram minha aliança. Depois de serem livres do Egito, isso fazendo, né, não uma analogia, mas uma outra linha. Eu aceito Yeshua, ele é o meu Senhor. Aí começa a ser Senhor. Do nada ele volta para o Egito. Do nada ele volta para a lama. Do nada ele esquece toda a obra que Hashem fez na vida dele. Ele também vai cair em maldição. Porque eu estava caminhando, por exemplo, tu estavas indo bem. Por que paraste? Se eu te falo isso, quando você vai ler na palavra, e as referências da palavra, você percebeu que Deus fala tudo. Por que tu paraste? Porque eu achei que isso aqui era bom. Porque o meu coração me traiu e eu fiquei. Ele falou: por que tu paraste? Quantas pessoas estão parando, estão sofrendo a consequência das escolhas? Irmãos, isso é notória. Acho que nós estamos vendo mais erros do que acertos. Isso tudo por não conhecer o que nos nutre, como foi de conta a palavra. Por não querer. Eu trabalho de noite e não dá tempo. Eu faço isso. Não quero ir naquela igreja, não. É tudo uma desculpa. Só que essas desculpas, cada dia vai se passando na cronologia de Hashem. E o dia a gente não sabe. O dia de amanhã a gente não sabe. Mas nós sabemos que tem uma timeline de Deus escrita aqui. Eventos que vão se desenrolar à medida do seu tempo. Uns já estão dizendo que já aconteceu isso, aquilo, outro, olha, para de olhar o outro. Vai para a palavra. Cada um vai dar a versão deles. Cada um vai dizer de uma maneira. Não fica ouvindo, irmão. É o que mais tem hoje. Vai para a palavra. O Senhor já disse, está aqui, aquilo que te alimenta, que é verdadeiro, para você não cair. Porque se você só ouve e não vê a comprovação, não está escrito. Como Yeshua, quando repreendeu a Satã repreendeu ele falou o quê? Mas está escrito: só de pão terá a palavra. Está escrito. Então o que vale é o que está escrito. Não o que fulano A ou B escreveu, mas o que Hashem escreveu e disse que nenhum tio poderá ser mudado, porque ele se torna anátema. Então isso é sério demais para as pessoas fazerem o que estão fazendo. E isso isso eu vejo como um efeito manada. O efeito manada do show business que acontece, e aí no meio daquele show business, a manada toda. Não é diferente do congresso que eu estava. É um show para te levar a querer aquilo que eles estão apresentando, tá? Aí teve interessante, teve uma pessoa que chegou para mim: você já veio a esse congresso? Eu falei: não, primeira vez. E minha filha, prepara o bolso, vai sair pelado. Eu falei: não vou não. Não vou não. Porque isso mesmo, irmãos. O convencimento é tão grande que você, mesmo no tempo, você faz. Por isso que você sai pelado. Como de dizer, né? Que tinha cartão, tudo vai ser quebrado. Então, nem acabou o evento, ele já está envolvendo você
você para brincar no outro. Então, isso é um show bíblico que acontece nos negócios e acontece, infelizmente, dentro de várias linhas, com vendendo uma palavra, que isso para mim é uma venda de uma palavra que não tem nenhuma base bíblica, mas tudo no raso. Está falando de Deus lá. Está falando de Deus em todo lugar. Todo mundo fala de Deus. Eu conheci pessoas se converterem dentro do Moncó. Deus está em todo lugar. Porém, você ouve falar, ouve Israel, o Senhor é um. Você tem qual Deus que você está ouvindo nesses lugares? É o Deus de Israel? Será que o Deus de Israel fazia isso? Será que o Deus de Israel? Nós temos que questionar. Eu sou uma pessoa que eu questiono as coisas que estão totalmente ali avessas à palavra. E assim você não se contamina. Assim você se mantém equilibrada. E aí você atiça muito o inimigo. Porque o inimigo ele quer te derrubar. Ele não quer que você fale essa verdade. Ele não quer que as pessoas conheçam essa verdade. Ele inventa situações. Está falando para mim. Está dizendo que eu sou mentira. Gente, eu já vi tudo isso. De estar pregando, eu descer do altar. Você estava falando para mim isso? Né? Não, eu não. O Espírito Santo. Quem sou eu? Irmão, são tantas coisas que acontecem, porque nós estamos num mundo espiritual tenebroso. Eu estou vendo vocês estão indo, mas os anjos estão aqui. O Espírito de Deus está aqui. E é Ele que manda a gente ir falando, que nada sobre o Espírito. É Ele que vai contando. Então, continuando em Devarim, capítulo 30, o Senhor ele diz que Ele tem misericórdia. Eu digo, mas se não tivesse. Devarim 30, a partir do verso 1, ele diz assim: será que sobrevindo de todas as coisas ruins, né? A bênção, a maldição que eu tenho posto diante de ti, e você se recordar, você se lembrar delas entre todas as nações para onde eu te lançar, o Senhor teu Deus, né, para onde você for, e te converteres ao Senhor teu Deus, e teres ouvido a sua voz, conforme tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então você vê que o nosso Deus, eu sempre falei isso, nosso Deus é condicional. Uma vez eu estava no estágio e eu conversava esse assunto, né? De falar de Deus. Porque Deus é bom, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Aí eu falei assim, se. Por que se? Porque nosso Deus é condicional. Não. Deus é bom em todo o tempo. Não. Aí pronto, acabou o papo. Acabou o papo. Está bem dizer que Deus é bom? Não é. Ele está falando. As pessoas querem tratar Deus como um fantoche. Irmãos, hoje eu tenho cuidado até de dizer para quem eu vou falar, Deus te abençoe. Eu estou falando do Deus de Jacó. Eu não estou falando do Deus desse mundo. Eu estou falando do Deus Adonai Erra. Então, quando eu dou a minha bênção, ou damos a nossa bênção, eu estou dando a bênção de Israel, para você ser abençoado. E você é abençoado. Então, eu tenho que entender, nós temos que entender que não é para qualquer um. É para aquele que quer. Às vezes, as pessoas, o Senhor diz que o nome dele não deve ser falado em vão. O nome de Deus é 80 gramas. Aí chama de Adonai, de Hashem, já em respeito. A gente vê todo mundo falar Deus, mas Deus virou que é o nome de todos os deuses da terra. Mas Adonai é diferente. Você está dando uma bênção muito diferenciada. Então aqui, então o Senhor teu Deus te fará voltar da onde? Do cativeiro. Ele vai se apiedar de ti, ele tornará a juntar-te dentre todas as nações entre os quais te espalhou o Senhor. Então ele tem promessas a nos cumprir.
Ele fala lá em Neemias 1:9, mas se você se converter, está todo o tempo batendo essa tecla, se você se converter a mim e guardares o quê? Os meus mandamentos e os cumprir. Não adianta guardar e não cumprir, é prática. Tá? Então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá eu vou ajuntar e voltarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar meu nome. Isso é uma promessa para o povo. Está espalhado pela terra. Mas se eles mudarem o coração, ele vai trazer de volta para o lugar santo. É uma promessa. Aos poucos, a terra está contaminada, Israel? Está. Mas aos poucos, alguns que estão se convertendo, voltando para o Senhor, estão começando, vamos dizer assim, a arrumar a casa. Tem que arrumar a casa. E aí, continuando Isaías 55:7, ele diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, porque Ele vai se compadecer de você. Volte-se para nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Hoje nós temos muitas pessoas doentes, mas a doença começa na questão do perdão. Primeiro nos perdoa a si próprio, aquilo que no passado viveu. Não tem aquela, irmãos, a gente tenta sempre colocar à disposição, porque esse é o serviço de gabinete, né? Você conversar, você falar, eu preciso disso, eu preciso me libertar dessa situação. A gente ora direcionados, é uma caminhada junta, o Senhor diz um ao outro ajudou, e o seu companheiro diz: se esforça. Então a gente vai ajudando, por quê? Para que a gente seja sempre um corpo. E não vamos dizer que a unha está doente, que não está doendo, porque dói sim. E nós percebemos que quando está doente. Então, mas aí hoje está o quê? Não, minha vida, eu que decido, sou eu que acho. As pessoas estão assim, irmão. Isso não é vergonhoso para ninguém que quer libertação. Você vai começar. Não com qualquer um. Você está começando. O sacerdote, ele foi levantado desde lá atrás. Yeshua, ele foi levantado lá antes de Abraão. Melquisedeque. Então você vê que para poder você ir aprendendo e participar dessa bênção, participar da libertação, não fazer um batismo qualquer, mas ter realmente uma consciência liberta, ter um coração livre, ser livre de pesares, de erros do passado. Irmão, o Senhor diz: confessa os teus pecados. Você pode confessar somente para Ele? Pode. Você pode confessar para o líder que você confia? Sim. Porque o Senhor vai ouvir e vai usar a boca para direcionar. Então não fique achando que você vai carregar essa bagagem sozinho e que vai conseguir perseverar, porque não vai. É difícil. Aí muitos caem. Aí muitos desistem no caminho. Aí começa a olhar para A, começa a olhar para B, acha que aquela situação é mais fácil ou melhor. Vai ter muitos julgamentos. Irmãos, não liberta. Não adianta. Se você não for curado, é o que o Senhor está dizendo. Olha, eu ponho uma proposta diante de você hoje. Se você não buscar a sua libertação, se você não cumprir os meus mandamentos, Deus, ele é assim, firme, irmão. E Yeshua já diz que ele virá e vai reger com vara de ferro. Mas Cristo vai dizer: meu filho, hoje ele está na terra, mas quando ele vier, ele não vai dizer que vai na terra, não. Corta e lança no fogo. Não tem essa conversinha mais. Nós estamos no tempo de graça. Nós estamos no tempo de aproveitar enquanto podemos nos consertar. Aquele que está clamando: arrependa-te. Arrependa-te hoje, se converta hoje. Entra na minha promessa. O povo não quer entrar nas promessas de Deus. O povo quer entrar na promessa dos livros, dos homens, mas não quer entrar
63 anos. Era para mim estar morta nos meus 60 anos. A gente me levantou da morte. Fora outras coisas que já aconteceram. Mas essa, irmão, levantou da morte. A Covid veio para me levar. E eu, quando eu estava entubada, o Senhor me mostrou várias coisas. Entubada, em coma. Gente, Ele me mostrou muitas coisas. E quando eu abri meu olho, ainda estava escrito sobrevivente. E aí você fica assim, ué, o que aconteceu? Você acorda meio aloado. Irmãos, eu estou andando, falando, estudando, trabalhando, porque a Chique me levantou. Porque Ele visita a gente no leito. Porque Ele veio com a mão dele, Ele viu a mão dele, Ele pôs a mão na minha cabeça e falou para mim, eu vou sacudir a sua cabeça. Ele ainda fala. Ele não chega entrando, batendo na porta, não. Pula na porta. Ele diz que Ele faz toque. E fala mesmo. Mesmo em coma. Ele diz assim, vou balançar a sua cabeça. Para frente e para trás. Para um lado e para o outro. E depois vou dar 3 toques. Ele falou exatamente isso. E eu via o meu crânio. Como eu sou entendo um pouco de anatomia, eu via meu crânio vazio, o osso. E eu via aquela mão trabalhar dentro do meu crânio, rapidamente. E aí, ó, os olhos abriram. Mas eu quase morri. E parou. Muita coisa aconteceu. Que a família ia me dizendo. Mas enquanto eu estava lá no coma, Deus revelou o nascimento da minha neta, dizendo, ele dizia assim, essa é a filha da Amanda. É? E eu olhando assim, mas era um desenho, ainda não existia. São todas as coisas que vai fazendo. Mostrou outras coisas. Muito espiritual satânico. Mostrou o que ele queria fazer. E, para irmãos, estando ali, vinha pessoas profissionais, chegaram para mim, porque, irmãos, pode perguntar, minha filha é testemunha. Parecia que nós estávamos de noite numa casa de terror, né? Irmãos, eu via demônios gritavam. Aí era coisa horrível. A mãe testemunha disso. Eu via. E ele chegava na minha cama, fardado, bonitão, e disse assim: vai embora, não, você está pensando que você vai embora? Eu olhava assim, eu ficava olhando. E eu dentro de mim, eu não tinha nem tanta força para falar. Eu vou assim, em nome de Jesus. Aí vinha profissionais dele e profissionais do Senhor. Os do Senhor chegavam para mim do lado e diziam: olha só, você vai bem, porque Ele não quer que você saia daqui. E eu já sabia, porque Ele veio falar para mim. E eu batalhava, irmãos. E eu ficava lá. Era uma coisa horrível. Parece que a sua mente vai embora. Parece que você está. Eu só dizia assim: Senhor, deixa eu perder minha mente. E uma coisa muito linda que aconteceu com uma senhora do lado, dizer para mim: eu soube que você é pastora. Você fica conhecido, né? Eu soube que você é pastora. Eu falei: Aí ela, então sai, você pode me abençoar? Gente, eu não sabia como abençoar. Eu não lembrava como era. Mas veio dentro de mim assim: dá a bênção sacerdotal. Eu dei a bênção em hebraico e não sabia ler em português. Olha que coisa. E aí ela ficou olhando: nossa, que coisa bonita. Eu falei: a bênção em hebraico. Mas eu quis dizer para ela que eu não estava lembrando. Gente, eu não lembrava. Eu não sabia dizer em português, só em hebraico. Você viu que Deus está na escola. A língua dele não apagou dentro de mim, mas a minha língua mesmo apagou. Então eu tive ver experiência, irmão. E a gente já viu um mundo tenebroso. Eu via. Não é uma coisa da minha cabeça. Eu via. Olho aberto. As pessoas, os profissionais. Eles queriam me maltratar. O diabo queria me maltratar. E pasmem, usou um homem que era espírita, deve estar vivo ainda, né? Espírita que cuidava de mim. Falava um monte de coisa lá com os outros, lá dos bichos dele, me levava para ele, porque eu não andava, irmãos, eu não andava. Eu vim para casa em cadeira de roda. Minha mãe era assim, tinha, meu corpo estava todo lesionado. Na cadeira de roda, ele me botava, minha filha dava banho, me levava, depois olhava para os outros, não queria me carregar, não. Queria
Ele dá aquele banho no leite, de qualquer jeito, para criar ferida em você. Ele me carregava. Aí depois chegava lá. Isso quando eu vim para a enfermaria. Ele me carregava, ele me dava banho. Então Deus usa quem Ele quer, irmãos. Deus usou pessoas que não tem nada a ver com a palavra para me abençoar. Lá e fora. Então você não tem que ficar, porque a gente conhece a tua vida. E Ele movimenta onde Ele quer, porque Ele diz que toda a terra é dele. Tudo é dele. Ele faz como Ele quer. Sou eu que quero. Então, se Ele quer que a tua vida continue viva, Ele vai promover isso. Ele usa pessoas onde Ele quiser. Irmãos, isso é maravilhoso. Porque você vê que você se converteu de verdade. Poxa, eu converti, eu estou agradando o Senhor, amém. Para Ele se mover por você. Para Ele abençoar. Então a gente fica tão feliz quando a gente faz essas coisas. Fico triste pelos que não entendem. Porque começa a se desviar do caminho. Você diz, o caminho é estreito. Persevera. Mas a porta larga te desvia. Então, irmãos, de maldição, elas irão para os nossos inimigos e nós vamos prosperar, diz o Senhor. Já estamos terminando. Devarim 30, 5 e 10 não. 11, 16 eu já li? Vamos ler aqui. 16. Sim, já li. Então, o que o Senhor fala para nós? Que os mandamentos, eles não são difíceis, para resumir, versículo 11. O versículo 12 diz, não estão longe lá no céu. Diz a pessoa, Deus está tão longe. Não está longe. Não está além das águas, dos mares, não está. Ele está bem perto de nós, em nossa boca, que quando a gente começa a testemunhar, está falando de Deus, da nossa boca, e que a gente tem que praticar, que é o mais difícil. Falar, todo mundo fala, mas vamos praticar? Isso é o mais difícil. A vida e o bem, a morte e o mal estão diante de nós. Ame a Hashem, diz o Senhor, ande em seus caminhos, guarde os seus mandamentos, estatutos e regras e viverão. E nos dá um alerta lá no final, em Devarim 30, 17 a 20. É isso aí. Porém, se o teu coração se desviar, esse é o porém de Hashem. Se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvido, e forem seduzidos para te inclinar a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje, que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra, aqui vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. O céu e a terra tomam hoje por testemunha contra ti. Olha, presta atenção só nesse detalhe. O céu e a terra, testemunha. Porque a gente vai passar pelo julgamento. Quem são os testemunhas que estão aí nas áreas celestes? Temos muitos testemunhos, anjos e os demônios. E na terra? Também temos as pessoas, nossos atos, nossos frutos. Qual fruto que eu estou produzindo? Pelos frutos conhecereis. Todos têm testemunhas na terra e no céu. O Senhor já fala isso para nós. E que tem proposto para você, a vida e a morte, repetindo de novo, a bênção e a maldição. E nos dá um conselho: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, quer dizer, você e toda a tua geração, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Então a promessa foi dada, está aqui, declarado.
Você quer essa promessa? Então a gente tem que escolher, irmãos, o caminho. E esse poder está em nós. Decisões, o livre-arbítrio foi dado aos homens. E quando estivermos, como foi dito aqui, diante do trono branco, para sermos julgados, não haverá clemência. Não adianta ficar lá, por favor, Senhor, por favor, nós precisamos isso em teu nome, aqui no outro. Não haverá clemência. Ele já está nos avisando, entendeu? Que nos livre do julgamento, né? Das determinações de Deus. Porque, você imagina, né? Vamos imaginar que a nossa mente livra um monte de livros, um monte de história de todas as pessoas que nasceram e já morreram. Um monte de livro. E no meio desse monte de livro tem um livro maior ainda. Está escrito o nome, o seu nome, que é o livro da vida. Quando você lê Daniel 12, último capítulo, ele fala: se o teu nome estiver escrito no livro da vida, eu te livrarei daquele dia. É o dia do juízo. Então a gente tem que prestar atenção nisso, irmão. A gente tem que pregar essas verdades aí fora. Não é blá blá blá, não. Não é showbiz, não. É real, mudar real. Tem que falar a verdade mesmo. Porque senão o Senhor vai dizer: eu te mandei falar. Por que você não falou? Eu deveria te ajudar. Então você vai ser cobrado da minha vida. Então eu tenho que falar. Você está errado. Não é o que você pensa, não é o que você acha, é o que Rachem determinou. Então, Apocalipse 20, 12 diz: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então, como eu falei, se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, o que a Sheila fez está nos livros, você julgaram pelo que fez lá, e se eu não estiver no livro da vida, passei na prova. Passamos na prova, entramos. Isso é real. Por mais fantasioso ou achado que alguns acham, né? Então hoje, irmão, se ouvides a voz de Rachem te convidar, tome a escolha certa. Não resista. Muitos têm resistido demais. A resistência, a palavra tem sido muito grande. Mas porque nos últimos dias a fé se esfriará. Shabbat Shalom. E a palavra do Senhor esteja caindo em boa terra. A palavra de Deus acabou de ser lida agora, que as obras, português, estou olhando pelo português, tá? As obras, todas as obras, aqueles que as fizeram, vão ser observados. Para mim, pelo português, quem faz obra é pedreiro. Pedreiro. Então nós somos pedreiros. Tem aquele pedreiro que faz a obra correta, que coloca os tijolos dentro daquela marca, no prumo, tudo bonitinho. E tem aquele, até tem no Facebook um gorro, né? O cara coloca lá os dois pedreiros, o pedreiro e o ajudante, faz uma parede, corta, está quase caindo, o cara está dizendo que pô, que maravilha de parede e tal, e ela está quase caindo. E desse tipo de pedreiro. Literalmente, existe. Eu e meu filho conhecemos alguns, né, daquela época, a gente estava na obra intensa. Então, nós somos pedreiros. E que obra nós estamos realizando? Que tipo de obra nós estamos realizando para a terra? Essas obras vão ser vistas. Tem gente que diz assim: não, o senhor faz o que na igreja? O senhor faz o que na igreja? Nada. Não, você tem que fazer alguma coisa. Você
tem que ser pedreiro. Você tem que fazer alguma coisa para o Senhor, porque vai ser escrito. Está sendo escrito tudo aquilo que a gente está fazendo, nós estamos realizando. Se foram boas obras ou mais obras. Mais obras. Não é mais ruína. Mais. Obras imperfeitas. Obras defeituosas. Obras feitas pela metade. Já viu essa expressão? O sujeito fez a obra pela metade. É tão importante a gente prestar atenção nesses limites. Tem gente dentro do judaísmo, principalmente do judaísmo, né, que procura conhecer coisas mirabolantes, segredos. Eu já vi no Facebook, então tem tantos aí rabinos, dizem ser rabinos, não sei se são rabinos, e falando sobre os segredos, diz o segredo daquilo, vem aprender comigo o segredo para ganhar dinheiro, o segredo, né, do judaísmo. A palavra de Deus é muito simples, não tem segredo. Não há segredo. Yeshua falou de algum segredo, ele falava em palavras. Mas o povo judeu estava acostumado a ouvir palavras. Tinha os maus pedreiros. Lembra que eu falei agora? Esses aí não entendiam. Esses que eu ouvia, não entendiam. Porque eram maus pedreiros. Sejamos pedreiros em que possa ser recomendadas as suas obras para outras pessoas. Como quem a Satã chegou perto. Talvez você tenha esquecido disso. A Satã chegou perto de Rachem, certa feita, e Rachem perguntou a ele: onde vieste? De rodar a terra. Vistes o meu servo Jó? Presta atenção, irmão. Vistes o meu servo Jó? Quantas obras Jó fazia? Jó extrapolava. Ele pedia perdão ao Senhor, ele fazia ofertas ao Senhor de pecado para os seus filhos, antes deles pecarem. Antes. Um pedreiro. E Deus mostrou, Hashem mostrou para Satã, para o inimigo das nossas almas, para o Shedim que os acompanhou, de que nós quem? Seres humanos. Jó era um super-homem? Não. Super crente? Super pedreiro? Não. Ele apenas cuidava em fazer com excelência a sua imunar, a sua fé. E é assim que nós todos devemos ser. Fazer com excelência as obras de Hashem em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas congregações, aonde quer que nós estejamos, fazer com excelência. É isso que o Senhor repreende de nós. Esse é o mistério. Fazer com excelência a obra de Deus. Eterno Reino, eterno Deus, nós somos gratos por essa manhã, por essa bondade que tu nos proporcionaste, Hashem, desde ontem à noite. Tudo agora, agora, eterno, nós queremos também agradecer pelo serviço da Torá, pelos louvores levantados para o louvor da tua glória, pela palavra aqui disseminada em nossos corações, em nossa mente, em nossa lua, em nosso espírito. Eterno, ministra sobre nós que estamos, sobre aqueles que nos assistem. Ministra, Hashem, sobre a obediência neste momento do ofertório, do dizimar e ofertar. Ministra, Hashem. Haja prosperidade em nome de Yeshua, no meio do teu povo, na disciplina, no feito das boas obras
possas multiplicar-nos, que tu possas, Hashem, prosperar a todo o teu povo, Senhor, que é obediente, que tem praticado as boas obras na sua lugar, na sua fé, em Yeshua e em Ti, Senhor, como nosso Adonai, nosso ministra, Hashem, os corações, e realizarmos sedacá, e nos conmovermos e atendermos o chamado, este chamado, esta bondade, este serviço, que é tão próprio daquele, daquela, que é agradecido a Ti, Senhor, por todos os benefícios que Tu tens feito a cada um de nós. Mamãe, papai. Ministra, Hashem, sobre o teu povo, ao que nos está assistindo agora e posteriormente, aos que aqui estão e os ausentes que não puderam vir nesta manhã, Hashem, por motivo. Ministra, Hashem, esse sentimento de serviço, de vontade, de obras bem feitas para Ti, porque fazes e realizas obras bem feitas para toda aquela que teme e obedece a Ti. Toda a muito obrigado. Multiplica-nos, sombra os nossos corações. Abençoe, Senhor, nos prepare para a nossa festa, o ano novo de Rosh Hashanah, na segunda-feira. Prepara os nossos corações, prepara, Hashem, a cada um de nós que aqui estaremos, os nossos convidados que aqui estarão, Senhor, que não haja nenhum empecilho deles aqui estarem conosco, em nome de Yeshua. Que a tua Shekinah, a tua glória, também repouse neste lugar, naquele grande dia que nós chamar e não ter nós estaremos tocando os nossos choradores. Nós estaremos, Senhor, despertando o teu povo em todas as sinagogas, na diáspora e lá em Israel. Ministra, Hashem, o teu toque, o teu chofar, Senhor Yeshua, os teus malaquias, os teus serviços. Nós oramos, Hashem, continua conosco. Leva-nos em paz para onde todos, uns para a casa de parentes, para filar almoço, outros para os lares, seus lares. Guarda-nos, fala conosco na instante neste dia de Shabbat. E após o Shabbat, no início de uma nova semana, que se inicia na Haftarah, tu possas nos conduzir, possamos lembrarmos a tua palavra do Erev Shabbat e do Shaharei Shabbat, que nos colocou para cima, nos despertou, nos alertou, nos chamou a atenção, Senhor, para sermos bons pedreiros, realizando boas obras para Ti, Senhor. Nós oramos, nós te agradecemos, não porque mereçamos, mas em nome e pelo amor do Senhor, Yeshua HaMashiach. Amém.
Senhor te abençoe de guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Deixeu Yeshua HaMashiach, Adonai, Moshiach Yaka. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Amém. Shabbat Shalom. Que o Senhor te abençoe. E Shalom adiantado, Lehi Raot e Shalom. Até segunda-feira, se eu tenho assim, Bezrat Hashem, com a ajuda de Deus, estaremos aqui.